Fala, mestre, tudo bem? Chegando aqui com a nossa 11ª aula sobre dissolução das sociedades contratuais. Faço uma introdução sobre o Instituto, falo sobre a dissolução ato e a dissolução procedimento, falo sobre as espécies de dissolução e também sobre as causas de dissolução total. Preste atenção que ao longo dessa aula eu fiz algumas inserções em razão de modificações que aconteceram recentemente, ok? Dissolução, introdução, vamos ver as espécies de dissolução e começar a ver aí as causas de dissolução total, e daí na próxima aula a gente termina vendo aí causas de dissolução parcial. Tá? Então, vejam o seguinte, nós até já trabalhamos isso aí por cima numa outra aula nossa. Quando a gente fala de dissolução, essa palavra ela pode ser entendida em dois sentidos diferentes, tá? Você pode falar da dissolução como processo de dissolução, e isso implica no término da personalidade jurídica da sociedade, ou seja, na extinção da sociedade, tá? Que é o termo que a gente vai utilizar aqui para não causar confusão, tá? Quando a gente falar de dissolução compreendendo todo o processo, desde liquidação até a extinção efetivamente, eu não vou utilizar como dissolução processo, como alguns autores fazem, tá? Vamos falar o termo extinção para não causar essa confusão. E existe também um outro sentido da palavra dissolução, que seria a dissolução ato, tá? A dissolução processo seria a dissolução em sentido amplo, né, ó, lato sensu, e a dissolução ato seria a dissolução em sentido estrito ou stricto sensu, que a gente fala. E quando você fala de dissolução ato, você está falando do ato específico que desencadeia o processo, tá? A primeira compreensão do termo. Ou seja para a extinção da sociedade, né, para o término da pessoa jurídica, ou para a desvinculação de um dos sócios apenas. Tá? Então você vai ter aí a dissolução de um dos vínculos contratuais. Numa sociedade que tenha vários sócios, existe um vínculo entre eles para a contratação dessa sociedade. Quando você tem a dissolução parcial, você tem a desvinculação de apenas um deles, tá? Então, seriam esses os dois sentidos. A dissolução ato, ela desencadeia o processo da dissolução processo, tá? Que seria aquela que vai levar ao término da personalidade jurídica da sociedade, tá? Ou pode ser também a dissolução ato que vai implicar na saída de um dos sócios dessa sociedade. Tá? Seriam esses os dois sentidos. Quando a gente fala de processo, então, eu vou utilizar a extinção, e quando eu falar de dissolução, entendam aí como a dissolução em sentido estrito, tá? O ato que desencadeia o processo. Então, veja, né, como eu escrevi ali, a dissolução em sentido estrito, ela importa o desfazimento do ato constitutivo. Então, você tem o contrato social, né, nós estamos tratando das sociedades contratuais. Quando você tem a dissolução em sentido estrito, é o ato que inicia aquele desfazimento do ato constitutivo, do contrato social. Seja em relação a todos os sócios, né, e aí você vai ter a extinção da pessoa jurídica, seja em relação a um deles apenas, tá? Mas o que importa é que, em relação àquele, a sociedade ela vai estar encerrada. Quais são as espécies de dissolução? Tá? Então, para falar sobre espécie de dissolução, vou retomar aqui um termo, um princípio que nós vimos lá no início da nossa matéria, que é o princípio da preservação da empresa. Certo? Então, empresa entende-se aqui como a atividade organizada para a produção de bens ou serviços no mercado. Tá? Não estou falando da sociedade, aquela distinção que nós já vimos. Estamos falando de empresa-atividade. Então, o princípio da preservação da empresa ele está muito em voga atualmente no direito empresarial, certo? Um exemplo aí, na Lei de Falências, na Lei 11.101 de 2005, nós temos diversos mecanismos para propiciar que aquela sociedade que está em dificuldades, ela não venha a falir efetivamente. Tá? Então, um exemplo aí para vocês. Nós tivemos a substituição da antiga concordata, que existia na Lei de Falências anterior, em 2005, com a entrada em vigor da nossa Lei de Falências atual,
que sofreu, inclusive, uma grande reforma no ano passado, tá? A gente vai ver isso aí lá em Direito Empresarial 3. Você teve a criação da figura da recuperação extrajudicial e da recuperação judicial. Tá? Então, a sociedade hoje, quando ela se vê em dificuldade econômica, ela tem até o dever, né, em relação aos seus credores, de pedir a recuperação judicial ou extrajudicial. Então, ela vai apresentar um plano que vai ser submetido à avaliação dos credores, né? Você vai criar um órgão que seria o Conselho de Credores, eles vão analisar aquilo lá, né? Se a recuperação for judicial, ela passa também pelo crivo do juiz e do Ministério Público. Geralmente isso implica em você rolar as dívidas, né? Você dar o perdão de uma parte delas, ou você conceder uma carência para o pagamento. Tá? Então, só para vocês entenderem, são mecanismos que foram criados, foram instrumentos que foram introduzidos na nossa lei de falências atual, já como um reflexo desse princípio da preservação da empresa. Outro exemplo, né, de princípio da preservação da empresa aplicado na prática, no direito empresarial, seria o instrumento da desconsideração da personalidade jurídica, que nós já vimos. Então, por meio desse instrumento de desconsideração, você levanta o manto da personalidade jurídica em relação a determinados atos que foram cometidos com fraude. Porém, você não extingue a pessoa jurídica. Né? Você preserva todo um feixe de interesses que existe gravitando em torno da pessoa jurídica, da sociedade, que não são atingidos por esses instrumentos. Se a sociedade vai à falência, isso vai prejudicar, além dos credores, além dos terceirizados, das pessoas que prestam serviço, além dos fornecedores, né? Se for uma indústria grande, por exemplo, pode até prejudicar a economia num sentido, num âmbito micro ou até macro, prejudicar a economia de um país. Então é muito mais interessante para o direito empresarial que você mantenha, claro, desde que isso implique num sacrifício razoável, né? Você não vai fazer isso a qualquer custo, mas que você mantenha aquela sociedade, aquela empresa ativa. Tá? Então a desconsideração da personalidade jurídica é um outro exemplo aí de princípio da preservação da empresa. Qual que é a ideia disso aqui? Tá? É que eventual desinteligência que exista entre os sócios, se os sócios têm problemas particulares uns com os outros, se os sócios são incompetentes para tocar aquela empresa, não tem o know-how, tá? Você não prejudique, como eu falei, empregados, fornecedores, terceirizados, a economia local ou a economia nacional, em razão desses problemas que são problemas ali particulares dos sócios. Tá? Às vezes os sócios podem até ter um problema de relacionamento grave entre si, tá? Ou não entender nada da área de atividade ali daquela empresa, porém, se eles têm um gerente, se eles têm administradores competentes, pessoas que entendem de gestão, pessoas que estão tocando bem a pessoa jurídica, isso aí não deve ser motivo para que você encerre, certo? Então, os sócios ficam lá como meros investidores, eles vão auferir ali os lucros, né, a distribuição de lucro que eventualmente aquela sociedade venha a gerar. E se eles não participam do dia a dia da empresa, problemas que eles tenham com outros sócios podem até não afetar essa pessoa jurídica. Tá? Então, quando você fala em dissolução, você também tem uma série de instrumentos que implicam aí no princípio da preservação da empresa. Tá? Um deles foi essa questão da dissolução parcial. A dissolução parcial, ela não existia no nosso ordenamento jurídico, ela foi uma criação, antes do Código Civil, uma criação da doutrina e da jurisprudência. Tá? Então, antigamente, quando não existia essa figura da dissolução parcial, né, se uma empresa em que tivessem diversos sócios, mais de dois, e um deles entrasse em litígio com os demais, muitas vezes isso aí acabava implicando na extinção da própria sociedade.
certo? Então, a doutrina e a jurisprudência, paulatinamente, foram criando mecanismos para que você pudesse simplesmente retirar aquele sócio que está divergindo dos demais, que está entrando em litígio com os demais, né? Ou então que você permitisse a saída dele, porém com a continuidade da atividade empresarial, com a preservação da empresa, certo? Então, hoje no Código Civil, né, a partir de 2003, com a entrada em vigor do Código Civil, o Código Civil ele contemplou essa hipótese da dissolução parcial que a doutrina e a jurisprudência já vinham aplicando na prática. Tá? No Código Civil, a questão da dissolução parcial, da saída de um único sócio com a continuidade da empresa, chama-se resolução da sociedade em relação a um sócio. Tá? É a dissolução parcial que a doutrina e a jurisprudência consagraram. Então, quando você tem essa hipótese de dissolução parcial, você tem a dissolução dos vínculos contratuais, mas não de todos eles. Então, se você tem a saída de um ou alguns sócios, somente os vínculos contratuais que existiam entre aqueles sócios específicos é que vão estar dissolvidos. Tá? Por isso que se chama, como o próprio nome diz, dissolução parcial. Em contraposição à dissolução total. A dissolução total, ela implica em resolução de todos os vínculos entre todos os sócios. E aí sim você tem a extinção da sociedade. Tá? Então essa é a primeira distinção aí que nós vamos fazer hoje, né? A primeira classificação de dissolução. A dissolução parcial, você dissolve unicamente o vínculo de uma ou algumas pessoas que deixam a sociedade e a pessoa jurídica, a atividade empresarial, ela continua. E quando você tem a dissolução total, você tem a dissolução de todos os vínculos contratuais. Tá? Então, lembre, o ato constitutivo de uma sociedade contratual, ele é um contrato social. Por quê? Porque é um contrato que diversos sócios firmam entre si, tá? E também com a sociedade. A sociedade nasce do registro daquele contrato social na junta comercial, certo? Quando você tem a dissolução total, você tem a extinção desses vínculos todos, tá? E, consequentemente, a extinção da sociedade. Outra classificação aí que também é bem comum, em relação à natureza desse ato dissolutório. Então, quanto à natureza, a dissolução ela pode ser judicial ou ela pode ser extrajudicial. E muito cuidado aqui, tá? Como eu falei, essa classificação, ela é quanto à natureza do ato dissolutório, e ela não diz respeito à causa que levou àquela dissolução. Você pode ter, por exemplo, aí, questão, qual que foi a causa que deu origem à dissolução da sociedade? A inexequibilidade do objeto contratual. É uma das causas que a gente vai ver aí na sequência. Tá? Essa foi a causa no nosso exemplo, inexequibilidade do objeto contratual. Tá? Você não consegue executar na prática aquele objeto contratual daquela sociedade, tá? Então, a prestação de um serviço para o qual você não tenha mercado consumidor. Tá? Aquela sociedade tem por objeto social a prestação de um serviço, porém no mercado não tem nenhum interessado em contratar aquele serviço, certo? Então, o que vai acontecer? A inexequibilidade do objeto contratual. Isso é causa para a dissolução da sociedade, ok? Se todos os sócios concordarem, o que eles vão fazer? Eles simplesmente, ou eles fazem uma assembleia de sócios, ou eles fazem a reunião de sócios, como nós vimos na última aula, ou eles podem fazer ainda um simples distrato, tá? Todos eles assinam ali um distrato, fazendo a dissolução daquela sociedade. Essa dissolução ela vai ser extrajudicial, né? Você simplesmente pega aquele documento, né? Seja a ata da assembleia, da reunião, ou o ato de dissolução, ou como que a gente chama de distrato, né? E você leva para arquivamento na junta comercial. Pronto, tá dissolvida a sociedade, está extinta a sociedade. Uma forma de extinção extrajudicial. Porém, vamos dizer que um dos sócios ele não concorde. Não acho que o objeto ele seja inexequível. Eu acho que existe mercado consumidor para esse nosso produto, simplesmente nós não estamos, né, no nicho de mercado adequado. A gente tem que procurar em outros locais o público-alvo desse nosso serviço. Tá? Então, um sócio ele não concorda. O que os outros sócios vão ter que fazer se eles quiserem efetivamente extinguir aquela sociedade? Eles vão ter que ingressar em juízo, tá? Fazer um pedido de extinção daquela sociedade. Nesse caso,
você vai ter o ato dissolutório judicial. Tá? Então, a dissolução daquela empresa ela vai vir de uma ordem judicial proferida num processo que os outros sócios entrem. Ok? Mas veja, isso não se confunde com a causa. Qual que é a causa? A causa é a inexequibilidade do objeto contratual. Né? A dissolução em si, o ato dissolutório, ele vai variar aí conforme exista acordo entre os sócios para firmar o distrato, e aí vai direto na junta comercial e arquivo, né? Se faz por meio administrativo ou extrajudicial. Se não houver concordância e os demais sócios quiserem efetivamente extinguir a sociedade, eles vão ter que se socorrer do Poder Judiciário. Causas de dissolução total. Tá? Então, quando você tem a extinção da sociedade, extinção de todos os vínculos, em geral, essas causas são essas aí que estão no Código Civil, né? Vamos ver aí com calma, uma por uma. Então, vontade dos sócios é uma causa de dissolução total, como eu acabei de explicar. O decurso do prazo de duração, quando essa sociedade ela tem, né? A sociedade ela pode ser contratada por prazo indeterminado, que é o mais comum, mas pode também ser por um prazo determinado. Então, os sócios ali contratam uma sociedade por 2 anos ou 3 anos. Tá? Atingido o termo final daquele prazo, a sociedade se dissolve. Tá? Existe a extinção da sociedade. Então, essa é uma causa, o decurso do prazo de duração quando ele é determinado. A falência, tá? Falei aí também, é uma forma de extinção que é necessariamente judicial. A falência tem determinados requisitos que eles têm que ser cumpridos, né, têm que ser verificados para que você tenha a declaração de falência de uma determinada sociedade. Também é uma causa de dissolução total. Exaurimento do objeto social. Tá? Então, aqui ele difere um pouquinho da inexequibilidade. A inexequibilidade ela tem algumas situações aí em que ela pode ocorrer. Uma delas é essa aí que eu mencionei no exemplo anterior. Não existe um mercado consumidor interessado no produto ou serviço que aquela sociedade oferece. Tá? O exaurimento, ao contrário, você contratou uma sociedade para um determinado fim, tá? Um fim específico. Uma vez que aquele fim foi atingido, né, você exauriu o objeto social daquela sociedade. Tá? Então, ela não tem mais por que continuar existindo também. É uma causa de dissolução. A inexequibilidade, né, que eu acabei de falar, e a gente vai ver aí com calma, e outras causas contratuais. Então, os sócios, como nós estamos tratando aí de uma sociedade contratual, eles têm total liberdade para dispor no contrato social sobre outras causas que possam vir a gerar a extinção daquela sociedade. Tá? Isso está no artigo 1035 do Código Civil. Então, vendo com calma aí, uma por uma. Primeira causa de dissolução total, a vontade dos sócios. Tá? Então, aqui, você tem que fazer uma primeira distinção. Quando você tem uma sociedade por prazo determinado, tá? Então, por exemplo, a sociedade que foi contratada para durar 2 anos. Os sócios querem extinguir aquela sociedade ao final de 1 ano, ok? Para que você possa fazer a extinção dessa sociedade antes do prazo, tá? Então, antes de você atingir aquele prazo determinado de 2 anos, você precisa da unanimidade dos sócios, ok? Então, sociedades que têm um prazo determinado, para que haja a extinção anterior ao prazo, ao término do prazo, você precisa de unanimidade dos sócios. Então, é até uma coisa lógica, certo? Se você tem, se todos os sócios foram unânimes no momento da constituição daquela sociedade para contratá-la por um determinado prazo, ela também só vai se extinguir se todos os sócios concordarem. Tá? Se um sócio não concordar, você já não consegue extinguir uma sociedade por prazo determinado antes do fim desse prazo. Ok? Sociedades por prazo indeterminado, aí já é um pouco diferente. Mais da metade do capital social, né, se você tiver convocação de uma reunião ou de uma assembleia de sócios, e mais da metade de sócios que representem mais da metade do capital social, tá? Lembrando aqui que você não vê o número de sócios, tá, pessoal? Você vê sempre a quantidade de cotas que cada um deles tem. Então, pode ser que um único sócio, sozinho, ele detenha mais da metade do capital social. Tá? Se for esse o caso, né,
você tem uma sociedade aí que tenha um capital social de 200 mil reais, um sócio sozinho detém o equivalente a 101 mil reais, aí ele já tem 51% do capital social. Se os outros 99 mil reais do capital social estiverem pulverizados, aí tiver 500 sócios que detenham essa outra parcela, não interessa. Tá? Os sócios que detêm sozinho mais da metade do capital social, sócio ou sócios, concordando, né, querendo extinguir a sociedade e votando nesse sentido, você consegue a extinção da sociedade. Tá? Então, esse é o quórum de votação da extinção da sociedade. Ok? Não confundam com a questão do número de sócios que precisam assinar o distrato. Tá? Então, uma coisa é o quórum, relembrando aqui, o quórum de instalação da reunião é um, o quórum de deliberação de uma determinada medida é o outro. Tá? Então, nesse caso aí que a gente está vendo, a ordem do dia seria para a extinção da sociedade. Para essa deliberação, você tem que ter um quórum de mais da metade do capital social. E outra coisa é o arquivamento daquele ato na junta comercial. Tá? Então, você precisa ter a assinatura de pelo menos 3/4 do capital social naquele distrato. Aqui abro parênteses para um esclarecimento. Esse artigo 1076, inciso 1º do Código Civil, foi revogado em 2022 pela Lei 14.451. Então, o quórum qualificado de 3/4 do capital social, ele não existe mais. Atualmente, com a votação da maioria do capital social, você aprova e arquiva o distrato da sociedade limitada. Beleza? Tá? Ainda que você precise aí de pelo menos mais da metade do capital social para extinguir aquilo, ok? Outra questão aí que eu falei para vocês, tá? A jurisprudência ela tem reconhecido o direito do sócio minoritário de continuar a empresa. Tá? Então vamos supor aí, nesse caso da sociedade que eu falei para vocês, tem um capital social de 200 mil reais, um único sócio tem 101 mil e ele quer extinguir aquela sociedade. Tá? Ele vota a favor, tá? Então a deliberação ela passa, a sociedade vai ser extinta, mas vamos dizer que um sócio minoritário lá que tenha R$ 1.000 do capital social, ele quer continuar aquela atividade. Tá? Então a jurisprudência ela tem reconhecido o direito desse sócio minoritário. Tá? Claro, você vai conceder um prazo ali para ele, não existe, ele não pode continuar aquela sociedade sozinho, tá? Ele tem que restabelecer a pluralidade de sócios, então ele vai ter um prazo de 180 dias para admitir um outro sócio ou para transformar, fazer a transformação do registro, né? Fazer a transformação daquela sociedade em registro de empresa individual, no nome dele, mas a jurisprudência reconhece isso aí, e aí nesse caso a atividade empresarial continua com ele. Esse instrumento, tá, uma vez aprovada essa deliberação, e os sócios fazendo ali o distrato, esse instrumento, ele tem que indicar quais são as importâncias daquela sociedade que são repartidas entre os sócios, tá? Então, os sócios vão fazer, grosso modo ali, falando português bem claro, eles vão fazer o rateio ali do patrimônio da sociedade entre eles, tá? Claro, de acordo com a quantidade de cotas que cada um deles tenha no capital social, tá? Então, eles vão indicar quanto cada um recebeu em razão da extinção dessa sociedade, quem são as pessoas que vão ficar responsáveis pelo ativo e pelo passivo remanescente daquela sociedade, tá? Então, quando você extingue a sociedade, pode ser que ela ainda tenha obrigações a cumprir no longo prazo, né, ou no médio prazo, e ela tenha créditos para receber também, né, no médio ou no longo prazo. Tá? Então, quando você faz esse instrumento de dissolução, você declina no instrumento quem são as pessoas que vão ficar responsáveis por receber aqueles créditos e aí fazer um rateio posterior, ou quem que vai ficar responsável por fazer o pagamento dos credores, né? O responsável pelo passivo remanescente daquela sociedade. E, por fim, qual foi o motivo da dissolução? Tá? Então, nesse caso aí, a gente está falando que foi a vontade dos sócios, ok? Em razão do quórum,
né, que está previsto no artigo 1076, inciso 1º do Código Civil, esse documento ele tem que ter a assinatura de pelo menos 3/4 do capital social, tá? Senão ele não passa na junta comercial. Porém, mais uma vez, né, em razão desse entendimento jurisprudencial que existe aí de permitir que um sócio minoritário ele continue a empresa, ainda que ele não seja ouvido, né, digamos, nessa assembleia de sócios aí ele manifesta o interesse de continuar, mas não obtém sucesso, tá? É votada aquela deliberação, é aprovada a extinção da sociedade, os sócios ali representantes de pelo menos 3/4 do capital social firmam aquele distrato, ok? Esse distrato ele é levado para arquivamento na junta, porém aquele minoritário ele pode ingressar judicialmente e fazer a desconstituição desse registro, tá? Para que ele possa continuar a atividade empresarial, ele precisa desconstituir esse registro. Ele consegue fazer isso aí judicialmente. Tá? Então, ele entra em juízo, ele, né, prova a condição de sócio dele, ele manifesta, né, perante o juiz o interesse dele de continuar aquela atividade, e ele pede que o juiz determine a junta comercial que desconstitua o registro, o arquivamento daquele ato de dissolução da sociedade, para que ele possa continuar. Outra causa de dissolução total, o decurso do prazo. Então, sociedades que têm prazo de duração determinado, quando você atinge o termo ad quem, né, o termo final daquele prazo, essa sociedade ela deve ser extinta. Tá? Então, essa extinção, quanto à natureza, ela pode ser judicial ou extrajudicial. Tá? Se todos os sócios concordam que o prazo se esvaiu, eles vão lá, simplesmente firmam o distrato, levam para arquivamento na junta comercial e a sociedade está extinta. Tá? Então, uma forma de extinção extrajudicial. Porém, vamos dizer o seguinte, um dos sócios ele não concorda em relação àquele prazo. E aí vocês vão me perguntar, pô, Thiago, mas como é que o prazo é prazo, né? Como é que o cara não vai concordar que o prazo passou? Às vezes é uma questão de marco inicial. Tá? Então, o contrato social ele não é muito claro em relação a qual que seria o marco inicial daquele prazo, se, por exemplo, seria o início das atividades, ou, sei lá, se for uma obra, alguma coisa assim, a obtenção de um determinado financiamento, tá? A partir dali começa a correr o prazo, ou então o registro na junta comercial. Às vezes os sócios podem não estar de acordo em relação a isso, tá? E aí isso aí vai causar uma diferença aí na contagem desse prazo. Então, se um dos sócios não concorda que o prazo se encerrou, os demais, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que ingressar em juízo e provar que aquele prazo determinado se extinguiu e requerer ao juiz que faça a extinção dessa sociedade. Tá? O que pode acontecer muitas vezes, tá, em sociedades que você tem o prazo determinado de duração? Aquele prazo ele simplesmente transcorre e os sócios não falam nada e continuam exercendo a atividade empresarial, certo? O que acontece nesses casos? A lei vai dizer que a partir do momento em que essa sociedade, em que foi atingido o marco contratual, né, o marco temporal de extinção daquela sociedade, e ela continua, você considera que ela foi prorrogada por tempo indeterminado, tá? Ela passa a ser uma sociedade por prazo indeterminado, tá? Exceto se houver oposição de um sócio, tá? Então, se um único sócio, no final lá do prazo, ele, levanta o dedo lá e fala, ó, acabou o prazo, tá? Aí você não tem essa prorrogação, você tem a extinção da sociedade. Porém, no silêncio de todos os sócios, se ela continuar, ela está prorrogada por prazo indeterminado. Só que, necessariamente, ela passa a ser uma sociedade irregular, tá? Se ela era uma sociedade contratada para ter um determinado prazo de vigência, esse prazo se extinguiu e ela continua em operação, ela não está mais atuando de acordo com o seu contrato social registrado na junta comercial. Tá? E por isso ela é uma sociedade irregular. Então, veja, lembra quando eu comentei com vocês que um dos deveres do empresário é fazer o registro da sociedade ou da atividade individual na junta comercial
antes de iniciar as atividades, sob pena de estar irregular, né? Então, existe a irregularidade antes do registro e existe também a irregularidade depois do registro, tá? Então, atingido o termo, se essa sociedade continua, considera-se prorrogada por prazo indeterminado, mas ela é uma sociedade irregular, tá? Caso os sócios queiram prorrogar aquele prazo, eles vão ter que firmar uma alteração de contrato social e levar para arquivamento na junta comercial antes de encerrar o prazo, tá? Essa é uma alteração que ela tem que ser feita por normas da junta comercial, né, por normas do DREI, né, do antigo DNRC, Departamento Nacional de Registro dos Atos de Comércio. Ela tem que ser feita antes do fim, tá? Se você fizer depois, não tem como, tá? Você necessariamente vai ter que fazer a constituição de uma nova sociedade. Alguns autores, eles dão uma mitigada nessa interpretação, tá? Eles falam que é uma pena, uma sanção muito grande por uma sociedade que já existiu regularmente e simplesmente por um lapso temporal passou a irregularidade, que você não permita que ela possa arquivar essa alteração no contrato social e continuar suas atividades de forma regular, tá? Eu concordo com esse posicionamento. Porém, não é o que a lei diz, tá? A lei diz que você tem que fazer essa alteração do contrato social antes do fim do prazo, ok? Essa prorrogação, tá? Ela tem que ser decidida pela unanimidade dos sócios, tá? Então, se todos os sócios, de forma unânime, concordarem em contratar a sociedade por um determinado prazo, e atingido aquele prazo, você não tem como manter um sócio que não queira continuar sem a concordância dele, tá? Então, essa prorrogação ela também só pode ser obtida se houver a concordância da unanimidade dos sócios, tá? Então, eventualmente, um sócio que é atingido o lapso temporal, ele não concorda com a prorrogação, ele se retira da sociedade, e aí os demais sócios podem continuar. Não tem como você fazer a prorrogação dessa sociedade aí sem a concordância daquele sócio, tá? Ele tinha contratado, a princípio, por um período determinado. Atingido aquele período, você não pode obrigar a pessoa a continuar contratando com as demais. Falência, como eu falei para vocês, é uma forma de dissolução total necessariamente judicial. Nós vamos ver isso aí em Direito Empresarial 3. Tá? Para que você tenha a falência de uma sociedade, você tem alguns requisitos. Tá? Então, por exemplo, a sociedade se tornar insolvente. E essa insolvência ela não é compreendida num sentido econômico, de você ter o passivo maior do que o ativo. Essa insolvência ali tem determinados atos que a sociedade pratica que ela se considera, e essa presunção ela é absoluta, que ela é insolvente. Tá? Então, por exemplo, você fazer a venda do estabelecimento empresarial sem a concordância dos sócios ou de forma irregular, tá? Sem registrar na junta. Se chama trespasse isso aí, né? Acho que eu já mencionei para vocês. Você fazer o trespasse sem a concordância dos credores é um ato de falência. Tá? Qualquer credor interessado pode pedir a falência de uma sociedade que faça isso aí. Tá? A sociedade se tornar inadimplente em relação a uma dívida de mais de 40 salários mínimos representada por um título executivo judicial ou extrajudicial. Tá? Também é um motivo porque você peça a falência daquela sociedade. Outra, quando essas, e aí por qualquer valor, você tem uma execução contra uma sociedade, ela não paga, ela não nomeia bens a penhora e ela não garante o juízo, tá? Não deposita, não paga e não, né, não nomeia bens a penhora, tá? Faz o que a gente chama de tríplice omissão. Isso também é motivo para que o credor peça a falência. Inclusive, é um instrumento muito eficaz, tá? Quando você tem uma execução contra uma sociedade, né, contra uma pessoa jurídica, uma atividade, uma pessoa jurídica empresarial, e essa pessoa jurídica ela não paga, você pode pedir a falência dela, né? Porque isso repercute mal no mercado. Tá? Então, é um instrumento que muitas vezes os credores
se valem, até ele nem que para ele é irrelevante se a falência vai ser declarada ou não, ele quer receber o crédito dele. Tá? Então o credor vai lá, o empresário vai lá, corre e faz o pagamento para evitar aquela declaração de falência, tá? Que para ele é muito negativo. Então, a falência ela tem determinados requisitos que eles têm que ser verificados para que você possa declarar. É por isso que ela é necessariamente judicial. Você tem que ter um juiz, né? E o último desses requisitos é uma sentença declaratória de falência. Tá? Então, o juiz vai analisar a presença daqueles requisitos previstos em lei. Se eles estiverem previstos, né? Se estiver verificado na prática, ele declara a falência daquela sociedade. Outro, exaurimento do objeto social. Tá? Nesse caso, aí você tem uma sociedade que ela foi contratada para uma determinada obra, né? Às vezes você tem uma SPE, uma sociedade de propósito específico, que a gente chama, né? Os sócios contratam aquilo ali simplesmente para realizar uma determinada obra, né? Ou, sei lá, uma operação, às vezes uma questão financeira, alguma coisa assim, ou a prestação de um serviço. Prestado aquele serviço, completada aquela obra, né, a sociedade ela se extingue. Então, essa é a questão do exaurimento do objeto social. Há uma causa de dissolução total. A inexequibilidade do objeto social, né, do exemplo que eu citei lá para vocês no começo. Quando que o objeto social ele é inexequível? Aí, alguns motivos. Inexistência de mercado. Então, você não tem um mercado consumidor que vá consumir o produto feito por aquela sociedade ou o serviço prestado por ela. É uma questão de inexequibilidade. A insuficiência do capital social. Tá? Então, você tem um capital social ali que ele não é suficiente. Lembre-se, o capital social é aquela quantia que os sócios aportam para o início das atividades da sociedade. Se essa quantia ela é insuficiente para que a sociedade possa operar, então, isso é uma causa de inexequibilidade do objeto social, ok? Grave desinteligência entre os sócios, tá? Então, os sócios brigam tanto entre si que não tem condição nenhuma de você tocar aquela sociedade. É uma outra causa aí de inexequibilidade do objeto social, ok, pessoal? Além dessas aí, a unipessoalidade, ela também pode ser uma forma de extinção total. Mestre, abrindo parênteses novamente, duas questões. A primeira, já comentamos em outra oportunidade, é que a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ela deixou de existir. O artigo 980-A do Código Civil, que tratava desse tipo societário, foi revogado. O que nós temos hoje é a sociedade limitada unipessoal, ou seja, a permissão para que uma única pessoa tenha uma sociedade limitada, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a unipessoalidade como forma de extinção da sociedade limitada também não existe mais. O artigo 1033, inciso 4º do Código Civil, que previa essa causa de extinção da sociedade limitada, foi revogado pela Lei 14.195 de 2021, ok? Então, a unipessoalidade não é mais uma forma de extinção da sociedade limitada, ok? Então, por determinados motivos, vamos dizer o seguinte, eu contrato aí uma sociedade com o Leandro, e lá pelas tantas ele resolve sair da sociedade, tá? Ele vai fazer a dissolução em relação a ele sai, e eu fico, tá? A sociedade, ela tornou-se unipessoal, tá? Então eu tenho 180 dias para recompor essa pluralidade, tá? Sob pena dessa sociedade contratual ela ser extinta, ou para fazer a transformação de registro, tá? Então, eu vou lá e transformo numa EIRELI, aí, que a gente já viu, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Essa aí pode ter um sócio só, tá? Se ela não tiver sociedades limitadas normais, elas têm que ter pluralidade de sócios. Tá? Se eu não recompuser essa pluralidade em 180 dias, extingue-se a sociedade, tá? Então, a unipessoalidade, ela pode vir a ser uma causa de extinção se eu não, dentro desse prazo aí, o único sócio remanescente, ele não transformar o registro para empresário individual ou para uma EIRELI, ok? E veja, essa unipessoalidade, ela pode ser em razão de uma série de fatores, como eu falei aí no exemplo da saída do Leandro, né?
ou pode ser até por morte de um dos sócios. Tá? Os sócios morrem, os herdeiros não têm interesse em tocar, ou então o contrato social não permite isso. Tá? Eles faz-se a liquidação das cotas ali daquele sócio falecido, e você tem ali a unipessoalidade. Tá? Então, pode ser também uma questão de extinção total da sociedade. Ou, como eu falei para vocês, outras causas contratuais. Os sócios, eles têm total liberdade, quando eles redigem o contrato social, para prever causas, além dessas aí que eu mencionei, em que a sociedade vai se extinguir. Tá? Uma bastante comum é a não realização de um lucro mínimo. Tá? Então, os sócios, na condição ali de investidores, eles estipulam, ó, ao final de 5 anos, essa sociedade ela tem que estar dando X mil reais de lucro mínimo, sob pena de não ser interessante, dela tornar-se inviável para nós, tá? Começar a dar prejuízo. Se naquele prazo ali não realizar aquele lucro mínimo, é uma causa de extinção da sociedade. Tá? Ou então, digamos ali que 5 amigos resolvem constituir uma sociedade, tá? E eles estipulam que, se a determinado momento menos do que 3 deles continuarem à frente do negócio, aquilo é uma forma de extinção da sociedade. Tá? Pode ser também. Tá? Eles têm liberdade para contratar nesse sentido. Então, se saírem 3 daqueles 5, pronto. Os dois remanescentes, eles já não podem continuar tocando a atividade empresarial, porque é uma forma de extinção prevista no contrato social, naquele caso específico. Tá? Então, daí a imaginação é o limite. O contrato social, a lei permite que os sócios disponham dessa forma. Ok, pessoal? Essa foi a nossa 11ª aula sobre dissolução das sociedades contratuais. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações. Bons estudos e até a próxima. Um abraço.